Holanda. Metade de seu território está literalmente sendo tomada pelo Mar do Norte. O país deve sua existência às enormes barreiras que estão mantendo o mar afastado há séculos. Mas agora a Holanda enfrenta um novo inimigo. Mudanças no clima estão fazendo com que o Mar do Norte atinja níveis recordes e os rios avancem além de suas margens. Os holandeses são mestres na construção de diques e enormes barreiras móveis. Será que os engenheiros encontrarão uma forma de superar esta crescente ameaça? Ou será este o fim de 2000 anos de história, quando o mar finalmente tomar de volta o que é dele? Os Países Baixos ficam na costa oeste da Europa. 2 de suas 11 províncias formam a região da Holanda. A Holanda e suas províncias vizinhas estão engajadas numa batalha épica contra as águas do Mar do Norte. O mar fez desta uma região rica, com abundantes zonas de pesca e acesso às riquezas de outras terras. Porém, o Mar do Norte é também uma ameaça constante. A pitoresca área cultivada no litoral da Holanda está localizada muito abaixo do nível do mar, mas igualmente preocupante são as condições das principais cidades como Amsterdã e Roterdã, o mais movimentado porto do mundo. Quase metade do país corre o risco de ser tomada pelas águas. O destino final da Holanda pode estar nas mãos de seus engenheiros, que devem decidir onde, quando e como enfrentar a ameaça das águas. Pensamos muito sobre as grandes enchentes e tentamos nos proteger contra elas. Mas não esquecemos que qualquer coisa que for criada ou qualquer coisa que seja construída, sempre existe a possibilidade de um acúmulo de água maior ou de uma inundação pior. Então, algo ainda poderá dar errado. E a questão que estamos enfrentando agora é se podemos de alguma forma limitar os estragos que ocorreriam nesses casos. Of laten we gewoon Gods water over Gods akker lopen. Os engenheiros se concentraram em lugares críticos, como o litoral sul, onde está a mais longa represa do mundo, com comportas que podem conter o ataque da próxima tempestade e salvar milhares de vidas. Na entrada do rio Reno, onde os engenheiros projetaram o maior robô do planeta para deter a água em suas margens. Mas será que estes incríveis feitos da engenharia são suficientes para manter a Holanda em segurança? Podem já ter sido, mas atualmente existe uma nova ameaça: a alteração climática em escala global. O aumento de temperatura em todo o planeta fez com que os níveis do mar subissem, desencadeando perigosas tempestades que atingem as comunidades costeiras, fazendo os rios transbordarem de suas margens. Existe algo que possa ser feito pelo homem? Se alguém pode se impor contra a fúria da natureza, são os holandeses. Eles vêm lutando e vencendo uma guerra contra a água que começou 2000 anos atrás. Os construtores holandeses precisam lutar por cada pedaço de seu território, drenando pântanos e erguendo represas. E seus esforços foram recompensados. Com o passar dos séculos, a Holanda quase dobrou seu tamanho original, enchendo a terra pantanosa que se estendia por 30 quilômetros das margens do território até as dunas da costa. Ninguém contesta a obstinada determinação dos primeiros colonizadores que drenaram esta terra encharcada. O único mistério era o porquê. Foi assim que tudo começou. Por alguma razão, as pessoas vieram para cá e decidiram se estabelecer e começar a desenvolver uma sociedade. Não entendo por que decidiram ficar aqui. Uma razão para viver na terra pantanosa deve ter sido o solo extremamente fértil. As terras da Holanda são alimentadas por um dos mais poderosos rios do mundo, o Reno. Partindo dos Alpes, onde fica sua nascente, o rio atravessa quase 1.500 quilômetros antes de verter suas águas no Mar do Norte. No seu caminho, o Reno inunda regularmente as planícies,
depositando nutrientes no solo e criando ricas terras cultiváveis para qualquer pessoa disposta a trabalhar duro para drená-lo. Os primeiros colonizadores construíram suas casas em pequenas colinas perto do litoral. Ocasionalmente, a terra fértil entre as colinas inundava e isolava os residentes uns dos outros. Para proteger a terra, os fazendeiros começaram a construir diques primitivos, pequenas paredes projetadas para manter a maré longe e a terra seca. Os primeiros colonizadores holandeses chamavam estes campos de vasilhas, e de pouco em pouco, os pequenos campos foram aumentando. Mas existia um problema. Com o passar do tempo, enquanto a nova terra secava, ela foi se assentando, lentamente afundando abaixo do nível do mar, tornando impossível a drenagem da chuva e absorvendo a água do solo. Aos poucos, a água tomou conta da terra. Mas, com o passar do tempo, um avanço tecnológico começou a mudar a maré. O moinho de vento. Estas atrações turísticas pitorescas são, na verdade, máquinas sofisticadas, as primeiras bombas de água do mundo movidas pelo vento. Quando cobertas por lonas, as pás dos moinhos se transformam em velas, que capturam o vento que sopra do Mar do Norte e o converte em força de bombeamento através de uma série de engrenagens, que fazem a roda de água girar. Em 1600, os moinhos de vento eram populares, fornecendo a melhor solução para o problema de drenagem da Holanda. Mas existe um limite para a altura que um único moinho é capaz de erguer a água. Então, os engenheiros começaram a organizar os moinhos em grupos, sobre uma rede de canais, cada um bombeando a água gradualmente para cima, do ponto mais baixo até o topo dos diques, onde é vertida num canal ou rio e enviada para o mar. Com o poder adicional do vento, os holandeses podiam agora se apossar de vastas quantidades de terra perto do mar, e a Holanda moderna começou a tomar sua forma. Atualmente, os moinhos de vento estão sendo substituídos por modernas bombas elétricas e a diesel. Todos os dias, milhares destas bombas funcionam sem parar, arrancando a água do solo da Holanda, bombeando 18 trilhões de litros por ano, água suficiente para atender às necessidades de Tóquio durante quase uma década. Mas o sucesso da Holanda em drenar e garantir a terra onde se encontra pode custar muito caro. Na costa meridional da Holanda, um novo dique gigantesco estava em construção. Mas o instável solo oceânico ameaçou levar todo o projeto de volta para a prancheta de desenho. Os projetistas se voltaram para a antiga represa Zuiderzee em busca de inspiração. Aqui, as enormes esteiras de madeira de salgueiro colocadas dos lados da represa e no fundo do mar se opõem às forças das correntes. Uma técnica similar poderia salvar a represa Oosterschild. Os engenheiros acreditavam que poderia, mas desta vez eles fabricaram enormes placas de plástico com meio metro de espessura. A base de plástico foi em seguida preenchida com cascalho e coberta com outra folha de plástico. Enquanto isso, estaleiros lançaram 3 novas embarcações de construção, especialmente projetadas para este empreendimento. E numa enorme plataforma seca criada na Ilha do Canal, os gigantescos pilares tomavam forma. Cada pilar tinha a altura de um prédio de 11 andares e pesava mais do que 16 mil toneladas. Estas estruturas colossais deveriam ser posicionadas com grande precisão, e esta seria uma tarefa difícil. As ondas entrando e saindo deste braço do mar são poderosas demais para tornar isso possível. Mas existe um breve período todos os dias, quando as correntes se acalmam e a vazante faz uma pausa, antes que as águas voltem a subir. Era uma pequena brecha, uma janela de 30 minutos que ocorria 2 vezes por dia. Para terem sucesso, os construtores sabiam que seria necessário agir com extrema precisão. Primeiro, da parte de trás de um navio, eles estenderam as esteiras de alicerce com 30 metros de largura e se assentaram no instável solo oceânico.
Depois, outro navio manobrava uma das enormes colunas até sua posição, para baixá-la sobre a esteira. Com apenas 30 minutos para completar o trabalho, não existia lugar para erros. O sobrevivente da grande enchente, Nico Portlet, teve uma satisfação pessoal com a construção deste projeto. É tão difícil colocar no lugar certo. Podia estar no máximo a alguns centímetros longe do alvo onde deveria ser colocado. E nós tivemos a sorte de conseguir. Uma pá escavadora especialmente projetada colocou 4,5 milhões de toneladas de pedra ao redor das extremidades da represa para ancorar as esteiras e proteger os pilares de qualquer golpe. Em seguida veio uma tarefa igualmente delicada: a instalação de enormes portas, cada uma pesando quase 400 toneladas. Em 1987, a barreira contra tempestades estava completa. Todas as 65 colunas e seus portões estavam em posição, com uma nova rodovia construída ao longo de seu topo. O mais sofisticado dique já construído. Seus projetistas estão confiantes de que resistirá por 200 anos. Mas será que ela ficará em pé contra a força total do Mar do Norte? Quando ocorre uma grande tempestade, dá para imaginar como é enorme, muito grande. Quando a força do vento joga contra a barreira, ondas de 3, 4 ou até 5 metros, a força é enorme, é impossível não sentir. Durante uma tempestade, os computadores monitoram a elevação dos mares. Quando a arrebentação alcança 3 metros acima do nível médio do mar, um alarme é disparado para a equipe de controle de emergências. Eles dão o comando para baixar as portas, fechando a passagem. Até 2002, a represa teve de ser fechada 21 vezes, protegendo a costa e salvando incontáveis vidas. É uma vitória para aqueles que se lembram da inundação de 1953, como Nico Portlet, o jovem garoto do vilarejo que cresceu e se tornou engenheiro supervisor da represa. Existe um tipo de sentimento especial, trabalhar nesta barreira. Você pode imaginar como é. Com o término da Barreira do Sul, a Holanda estava mais bem protegida do que nunca contra o Mar do Norte. Mesmo assim, sobrou uma evidente falha nas defesas da Holanda. A cidade de Rotterdam era ainda um alvo desprotegido. Rotterdam, o porto mais movimentado do mundo. A cada 6 minutos, um navio entra ou sai do porto. Durante um ano, são mais de 80 mil embarcações carregando mais de 300 milhões de toneladas de carga. Se uma grande tempestade atingisse o Reno, ele inundaria Rotterdam com 5 metros de água. Pior ainda, o mar inundaria uma enorme área ao norte, a parte mais densamente povoada da Holanda, lar de mais de 5 milhões de pessoas. Os holandeses sabiam que precisavam proteger este porto estratégico a qualquer custo. O problema era que ninguém conseguia descobrir como projetar uma barreira contra a tempestade, que não restringisse também o fluxo dos navios e das mercadorias. A maioria dos diques usam comportas para permitir a passagem dos navios, mas comportas são muito lentas para acomodar o tráfego de navios de Rotterdam. E uma represa com comportas, como aquela do Sul, não funcionaria, porque as comportas não poderiam ser erguidas o suficiente para permitir que os navios passassem por baixo. Sem uma nova barreira contra a tempestade, Rotterdam estava muito vulnerável. Em 1991, uma nova geração de engenheiros assumiu o desafio de construir uma barreira contra as alterações das tempestades, grande o suficiente para proteger o porto durante uma emergência, mas que pudesse ficar fora do caminho até ser necessário. Eles chegaram a um projeto revolucionário, um par de barreiras enormes que poderiam ser posicionadas através do rio quando necessário, protegendo o porto de uma enchente causada pela tempestade. Cada barreira estaria presa a um braço gigantesco de tubos de aço. E cada um desses braços teria um ombro,
uma bola e um pivô articuláveis que permitissem que a barreira fosse colocada no lugar. Para testar o projeto, os engenheiros fizeram experimentos com o modelo em escala no laboratório. Como modelo, as barreiras de aço reais seriam ocas, permitindo que flutuassem na superfície da água. Quando estivessem no lugar final, elas se encheriam de água e afundariam até o solo marítimo, isolando Roterdã da enchente. No geral, um projeto bastante simples, mas muito difícil de construir. O primeiro teste que fizemos mostrou extremas instabilidades de toda a estrutura, simplesmente por causa da corrente que passava por baixo da barreira enquanto a colocávamos no lugar. A barreira estava totalmente fora de controle. O leve movimento deste modelo em escala indica que a barreira real se agitaria para cima e para baixo cerca de 10 metros, provavelmente a ponto de destruir a estrutura. Então, os engenheiros reprojetaram o lado inferior de cada barreira para tentar reduzir a turbulência, mas ninguém sabia com certeza se esta mudança seria suficiente. Finalmente, eles estavam prontos para começar o projeto. Primeiro, eles construíram uma gigantesca doca seca de cada lado do rio. As enormes curvaturas espelhavam a forma arredondada das barreiras. Em seguida, os tubos gigantes de aço que formariam os braços da barreira chegaram. Os tubos maiores tinham 30 metros de comprimento e 2 de diâmetro, grandes o suficiente para uma pessoa ficar em pé dentro deles. A solda de cada junta levou 6 dias e precisava ser perfeita. Uma solda defeituosa numa estrutura de 13.000 toneladas poderia resultar em catástrofe. Enquanto isso, numa fábrica na República Tcheca, trabalhadores cuidavam dos componentes mais críticos, as 2 esferas de aço, cada uma com 10 metros de diâmetro, que formariam as articulações para os enormes braços de aço. Composta por 8 partes, cada esfera de 500 toneladas deveria ter a precisão de 1/50 de 1 milímetro, ou todo o mecanismo poderia emperrar. As esferas chegaram por mar, suspensas na ponta de um enorme guindaste. Estas esferas e articulações são um incrível feito da engenharia. Elas foram projetadas para funcionar suavemente sob a pressão de 65.000 toneladas, que uma tempestade pode gerar. Em 1997, depois de 6 anos de construção, a um custo equivalente a 3 bilhões de dólares, a barreira estava finalizada. Como uma brigada de soldados mantida a postos, os portões gigantes aguardam para agir quando forem necessários. A rainha Beatrix da Holanda batizou a barreira Meisland e testemunhou o primeiro teste completo de funcionamento. O design funcionou perfeitamente, mas isto aconteceu em águas calmas. O teste verdadeiro ocorrerá na primeira vez que ela precisar ser fechada, durante uma grande tempestade. Quando chegar a hora, a barreira se moverá sem a ajuda humana. Os sistemas automatizados da barreira estudam as informações ambientais e as comparam com o critério de fechamento de suas comportas. Todo o maquinário é acionado automaticamente pelo computador sem qualquer interferência humana, então é como se fosse o maior de todos os robôs. Todos os dias, os computadores da barreira se mantêm alertas em relação às correntezas, analisando as mais recentes informações climáticas e oceanográficas em busca da aproximação de uma tempestade. Até 2003, a barreira não foi fechada numa emergência. Mas esta boa sorte pode acabar um dia, porque o clima da Holanda está mudando. As tempestades estão ficando mais fortes com o passar de cada ano. O Mar do Norte forçou a Represa do Sul a baixar suas portas com uma frequência 10 vezes maior do que os construtores previam originalmente.
E se o clima continuar a piorar, tempestades intensas como as encontradas nos trópicos poderiam tomar conta da Holanda. As fortes chuvas que elas trariam poderiam transformar os rios calmos em inimigos mortais, abrindo uma nova fronteira na guerra contra a água. A mais afetada seria a região central da Holanda, pequenas vilas agrícolas como Octon, no rio Ren. As enchentes subiram e desceram com as estações, traçando um ritmo previsível. Por séculos, as represas protegeram a cidade e os campos durante estas enchentes. Mas no inverno de 1995, este padrão mudou repentinamente. Chuvas fortes encharcaram os campos. A água verteu para o Ren, fazendo com que seu nível subisse. O rio alcançou sua altura máxima, mas continuou a subir. O nível do rio ainda estava aqui. A represa começou a desmoronar. Foi uma situação muito perigosa. Recebi o conselho de sair imediatamente. Foi um momento crítico. O rio aumentado ameaçava invadir as represas e inundar o vilarejo. Haveria uma parede de água destruindo todas as casas, num círculo de cerca de 1 quilômetro. E isso significava que a vila de Octon, com cerca de 3.000 habitantes, teria sido devastada. Mas a inundação não aconteceu. O rio parou de subir e lentamente foi baixando. Será que esse fato era nada mais do que um episódio que aconteceria apenas uma vez por século? Se o aquecimento global for uma realidade, talvez esta seja uma indicação do que está para acontecer. As chuvas podem se transformar como as tropicais, e isso significa que chegarão aqui com a mesma intensidade. Se você viaja para o sul, sabe que as tempestades tropicais são muito mais intensas do que aqui no norte. Será que o aumento das chuvas pode fazer com que a Holanda enfrente uma guerra em duas frentes contra um mar do norte mais furioso? E inundações dos rios? Para descobrir o que o futuro pode trazer, alguns planejadores holandeses vêm estudando um lugar mais próximo aos trópicos e a um continente de distância onde os engenheiros enfrentam problemas semelhantes. Nova Orleans, Estados Unidos. Esta cidade é famosa por seus clubes noturnos e cassinos, mas a verdadeira aposta aqui envolve um preço muito maior. A cidade está cercada de água por todos os lados e os engenheiros podem estar indefesos para protegê-la contra um desastre. Muito semelhante à Holanda, Nova Orleans se encontra numa área reivindicada pela água, neste caso o rio Mississippi. E também, como a Holanda, a cidade vem afundando com o passar dos séculos. Não é só isso. O lago Pontchartrain avança sobre Nova Orleans pelo norte. Enormes barreiras, similares às represas da Holanda, mantêm a cidade longe de uma inundação. Mas Nova Orleans também enfrenta um enorme perigo que não existe na Holanda, pelo menos até agora. Furacões. Estes enormes conjuntos de tempestades apresentam incrível poder. Os furacões acumulam força no meio do oceano e, quando se aproximam da Terra, empurram uma parede de água diante deles. Estas tempestades podem ser até mais destruidoras do que as inundações do Mar do Norte na Holanda. Na verdade, a maior tempestade já registrada, uma parede de água com 7 metros de altura, atingiu a costa do Golfo no sul dos Estados Unidos em 1969. Impulsionada por ventos de 218 km por hora do furacão Camille, a tempestade matou 250 pessoas no Mississippi, mas poderia ter sido muito pior. Expulsar o mar do interior da Holanda foi um feito incrível.
Cada nova fazenda, residência ou catedral que surgiram na nova terra se erguia como uma testemunha da engenhosidade e perseverança dos holandeses. Mas, estranhamente, o sucesso ao mesmo tempo expôs o povo holandês a um perigo ainda maior. Porque quanto mais rápido a terra era drenada, mais rapidamente ela afundava. Isso criou uma situação potencialmente desastrosa para um país que já se encontra abaixo do nível do mar. Somente no último século, a Holanda afundou meio metro. E em vários canais e rios holandeses, a superfície da água está 6 metros mais alta do que a terra abaixo. A única coisa que segura os rios e o mar são as enormes represas feitas pelo homem e as dunas naturais da costa. Esta é uma preocupação constante para os milhões de pessoas que dependem delas para sobreviver. Os holandeses já viveram essa experiência. Eles sabem muito bem o que pode acontecer se uma dessas barreiras falhar. Não dá para descrever. Houve, é claro, uma grande quantidade de estragos. Tudo o que se podia ver era a água e o gado morto e coisas assim. É realmente impossível descrever. Era como se estivéssemos em guerra. Através dos séculos, as enchentes mataram centenas de milhares de pessoas na Holanda e remodelaram o país da noite para o dia. A pior inundação já registrada foi do ano de 1287, quando o Mar do Norte lançou-se sobre os diques que protegem o norte da Holanda. Centenas de pessoas morreram. Essa inundação mudou a Holanda para sempre, criando uma nova baía, a Zuiderzee, no interior do país. Nas margens da Zuiderzee, os holandeses fundaram Amsterdã, que cresceu e se transformou num importante centro comercial e cultural. Mas as enchentes continuaram a ameaçar a nova capital. Mais recentemente, em 1916, o Mar do Norte invadiu a Zuiderzee, quebrando diques e inundando milhares de lares ao norte de Amsterdã. Com propriedade sob a água e a cidade em risco, as autoridades holandesas finalmente deram um basta. Eles decidiram procurar uma forma de domar o Mar do Norte. Eles se voltaram para um engenheiro visionário, Cornelius Lely, em busca de ajuda. Lely propôs um plano audacioso, o primeiro projeto radical de engenharia da era moderna da Holanda. Ele dividiria a passagem do norte em duas, com uma estrutura de tamanho inédito, um dique de 30 quilômetros de comprimento, através de uma das mais agitadas faixas de água do mundo. De um lado estaria o Mar Bravio, do outro, um novo lago de água doce chamado Itzhelmer. Mas será que ele conseguiria concretizar isso? Ou Amsterdã um dia sucumbiria a uma enchente do Mar do Norte? Ninguém poderia realmente garantir que no final seria um sucesso. Era um projeto bastante perigoso. Muitas pessoas estavam envolvidas, muitas técnicas utilizadas e também novas tecnologias. Em abril de 1927, Lely e seus engenheiros começaram a construir o dique gigante. Era o início de um imenso esforço nacional que influenciou a vida de cada cidadão holandês. O plano era erguer duas paredes de barro, com 90 metros de distância entre elas. O espaço seria preenchido durante os estágios finais da construção. Mas as paredes não teriam chance de resistir, a menos que pudessem ser protegidas das poderosas marés do Mar do Norte. Então, milhares de trabalhadores teceram uma enorme rede de gravetos e galhos de salgueiros. Os trabalhadores construíram mais de 1 milhão de metros quadrados desta cobertura protetora, que evitava a erosão do fundo do mar e das laterais do dique. Quando a gigante teia de madeira estava na posição final, os trabalhadores a ancoraram no lugar, com milhões de toneladas de rochas.
Com as paredes de barro protegidas, os engenheiros começaram a colocar 7 milhões de metros cúbicos de areia dentro da vala, o suficiente para formar uma praia artificial de 100 metros de largura, que se estenderia por 30 quilômetros. Como uma última camada protetora, os trabalhadores colocaram milhões de toneladas de pedras ao longo das paredes exteriores da represa. Finalmente, no dia 28 de maio de 1932, 5 anos depois do início do projeto, os trabalhadores selaram a última abertura da represa. Nós sabemos exatamente o horário. 1h01 da tarde. Foi um acontecimento importante e várias pessoas tiveram o orgulho de lutar contra as ondas e saírem vencedoras. Este era o sentimento. Os holandeses construíram o maior dique da história, uma parede com 30 quilômetros de comprimento que se erguia 3 metros acima da linha da maré alta. Cornelius Lely conquistou uma incrível vitória para a Holanda contra o Mar do Norte. Mas ele não havia acabado. Por trás da represa, no novo lago interno, ele continuou a construir mais diques para reter grandes porções do Mar do Norte que antes cruzava o país. Depois ele instalou as bombas. Nos 40 anos seguintes, os holandeses drenaram mais de 2.000 quilômetros quadrados do antigo solo oceânico, criando 4 novos territórios, o maior acréscimo à Holanda em toda a história. Enquanto as águas recuavam, o fundo do mar revelou um tesouro composto por artefatos da história da Holanda, há muito tempo escondido sob as águas, que agora se mostrava abertamente. Antigos destroços de navios e cerâmicas. Até um esqueleto de 5.000 anos de idade. Mas levaria quase uma década a mais para que a terra secasse o suficiente para dar início ao plantio e à construção. O novo dique North Enclosure se erguia como um triunfo da engenharia e, pela primeira vez, os holandeses se sentiram seguros em relação à constante ameaça das inundações. Mais 150 quilômetros ao sul, o desastre estava se formando numa região pantanosa, onde o Reno se divide em pequenas ramificações antes de desaguar no Mar do Norte. Durante a Segunda Guerra Mundial, os bombardeiros dos aliados tiveram esta região como alvo, para impedir que os nazistas a usassem como base de operações estratégicas. Quando a guerra acabou, os diques estavam precisando urgentemente de reparos. Mas eles eram as únicas barreiras que se estendiam entre o Mar do Norte e algumas das antigas terras da Holanda. Então, no dia 1º de fevereiro de 1953, aconteceu o inconcebível. Um vento de 130 km por hora, vindo do Mar do Norte, começou a empurrar uma montanha de água na direção dos enfraquecidos diques do sul. Atingidos por ondas de 5 metros, os diques acabaram cedendo. Um vilarejo, Uvakek, quase foi varrido da face da terra. Como a primeira represa cedeu durante a noite, a maioria dos habitantes não tinha como saber que o Mar do Norte estava sobre eles. Os diques cederam em 3 lugares. Presos em suas casas, vários se esconderam em seus sótãos, mas isso não era alto o suficiente. Famílias inteiras foram esmagadas ou se afogaram quando suas casas desmoronaram. Nico Portlet foi um dos poucos que tiveram sorte de sobreviver. O papai tinha seu martelo e seu formão. Então, quando estávamos no topo da casa, ele pôde fazer um buraco no telhado para que saíssemos. Pois ele disse, ficaremos presos como ratos. E isso foi o que aconteceu com a minha avó, a algumas casas de distância. Quando amanheceu, o mar havia derrubado 70 diques e invadido quase 75 quilômetros do território. Quase 2.000 pessoas morreram. Foram precisos 10 meses para consertar os diques e drenar a água do mar. Mas para alguns, a memória da tragédia durou muito mais. Ik denk dat het belangrijk is dat we toch blijven
As pessoas que sobreviveram podem não dizer, mas sempre lembram que é possível acontecer novamente. O desastre foi um grande problema para os holandeses. Ficou claro que a represa através da Zuiderzee não era suficiente para proteger o país. Os construtores se deram conta de que precisariam construir outra barreira, desta vez no sul, mas existia um problema. A costa sul não tinha uma, mas várias entradas a serem protegidas, o que representava um desafio muito maior do que qualquer um que os construtores haviam enfrentado. Em 1958, os engenheiros criaram um projeto e começaram o trabalho. Durante os 30 anos seguintes, os engenheiros construíram inúmeras barreiras, criando novos lagos internos e redirecionando rios. Finalmente, restou apenas uma abertura, mas era a maior de todas: o estuário Oosterschelde. As marés aqui atingiam com incrível força. Mesmo assim, os engenheiros seguiram em frente com um dique tradicional, como os outros que foram concluídos. Mas quando a construção começou, o projeto assumiu um rumo inesperado. Pela primeira vez na história, o público holandês começou a questionar a drástica reforma de seu meio ambiente. Construir um dique através desta faixa destruiria um frágil ecossistema, ameaçando a indústria pesqueira local. Aconteceram vários debates públicos sobre se queríamos ou não um dique. Ele mudaria o ambiente de água salgada para um ambiente de água doce e o ecossistema de água salgada se perderia. Então, os engenheiros pararam a construção e tentaram encontrar uma nova solução que protegesse a terra sem afetar a indústria da pesca costeira. Enfrentando estas novas exigências, os engenheiros holandeses apresentaram uma proposta engenhosa. Foi decidido que construiríamos uma estrutura aberta que seria fechada apenas durante tempestades extremas. E a construção nessas condições hostis era muito difícil. Ao mesmo tempo, existia a pressão do tempo, então muita pesquisa e desenvolvimento foram realizados até mesmo na fase de construção. Seria uma represa como nenhuma outra, porque só bloquearia o fluxo da água quando uma tempestade ameaçasse o território ao seu redor. A estrutura proposta seria a mais longa represa com comportas do mundo, mais de 60 delas. Cada uma pesando o equivalente a 40 vagões de trem carregados, localizadas entre 65 enormes pilares. Sob condições normais, cada comporta se manteria aberta, permitindo que o Mar do Norte fluísse por baixo. Mas se os níveis do mar se elevassem a alturas perigosas durante uma tempestade, as comportas seriam abaixadas até o fundo do mar, isolando o interior da Holanda dos ataques da tempestade. Nenhuma estrutura desta complexidade já foi construída no mar, numa área com marés tão fortes. Os construtores temiam que as correntes pudessem destruir a estrutura antes que conseguissem ancorá-la ao fundo do mar. A solução? Construir o dique em partes, em terra firme, e depois mover as peças para seu lugar dentro do mar. Será que esta abordagem funcionaria? Enquanto os engenheiros testavam os componentes do projeto, eles encontraram problemas. Como poderiam manusear estruturas tão grandes através da água e colocá-las no lugar com precisão cirúrgica? Tudo isso enquanto enfrentavam as correntes do Mar do Norte? No final, chegaram à conclusão de que a única opção seria tentar. O projeto começou com a criação de 2 pequenas ilhas na passagem. Nelas, os construtores montaram fábricas e 2 enormes docas secas para construir as partes da represa.
As ilhas também serviam para outro propósito. Elas estreitavam o canal e reduziam o comprimento da represa. Mas o estreitamento do canal teve um efeito colateral não muito bem-vindo. Ele fez com que as ondas ficassem muito mais rápidas, pois a mesma quantidade de água era espremida através de um espaço mais estreito. Correntes tão fortes fizeram com que o fundo do mar ficasse instável. 2 vezes por dia a água escorre para dentro e para fora em alta velocidade. E construir uma estrutura nessas condições é uma tarefa e tanto. O fundo é formado por sedimentos finos que se movem constantemente. Para compreender melhor como a corrente afeta o fundo do mar, os cientistas vieram para um laboratório como este. Um técnico coloca um aparelho de medição dentro de um tanque de testes. O fundo do tanque é forrado com sedimentos similares aos encontrados no fundo da passagem do Mar do Norte. Quando a velocidade da água aumenta, até se igualar às correntes da entrada do Mar do Norte, os sedimentos se agitam vigorosamente. Para os projetistas holandeses, as lições foram claras. Se eles tentassem construir a represa diretamente no solo da passagem, as areias em movimento teriam derrubado a construção. Seria possível criar outra forma de fixar a enorme represa? Quando um furacão de categoria 5 atingiu a costa do Golfo do Sul dos Estados Unidos, a devastação foi surpreendente. Mas os cidadãos de Nova Orleans se consideraram privilegiados. Se o furacão tivesse se deslocado um pouco para o oeste, teria atingido a cidade de frente. A tempestade teria primeiro levado uma parede de água do Golfo do México para o lago Pontchartrain e em seguida levantado o conteúdo do lago, atirando-o sobre as barreiras e atingindo a cidade. Teria sido uma enchente como nenhuma cidade já presenciou. O que estou fazendo é usar uma barra de medição para mostrar até que altura a água chegaria numa tempestade de categoria 5, no pior dos casos. Agora o topo da barra é de 6 metros e esta é a elevação da água que esperamos ver durante uma tempestade de categoria 5. Uma enchente como esta pode matar até 40 mil pessoas. Para prevenir uma catástrofe como esta, os engenheiros sabem que precisam de uma barreira alta o suficiente para evitar que o oceano invada o lago Pontchartrain durante um furacão. Mas nenhum dos projetos holandeses se mostraram práticos, nenhum dique de grande porte ou uma barreira móvel. Pois existem vários lugares por onde a água pode forçar sua passagem. Precisamos compreender o que está acontecendo, porque não podemos superar com engenharia os furacões. Eles são muito grandes. Mas os engenheiros sabem que a própria natureza pode fornecer a solução através do rio Mississippi. A cada dia, o rio derrama 2,5 bilhões de litros de água no Golfo do México. Com esta água, passam milhares de toneladas de sedimento claramente visíveis do espaço como uma mancha avermelhada na entrada do rio. Se os engenheiros pudessem deixar o Mississippi carregar um pouco desta lama para os pântanos, às margens do lago, o rio poderia gradualmente construir uma barreira natural, muito maior do que qualquer estrutura feita pelo homem. O plano sinaliza uma impressionante mudança de rumo, com os engenheiros permitindo que o rio inunde uma parte da terra. É uma lição para a Holanda, onde os rios podem ser uma solução para evitar futuros desastres. O cenário pode se parecer com algo deste tipo. O ano é 2050 e tempestades de força tropical espalham um aquecimento global que agora atinge o norte da Europa com frequência. Depois de semanas de chuva, o Reno já está inundado e o excesso está jorrando para o Mar do Norte. Então, o inconcebível. Uma segunda grande tempestade, tão forte como um furacão de categoria 5, se aproxima da Holanda pelo Mar do Norte, levando uma parede de água à sua frente. É dada a ordem de fechar a barreira do sul. Equipes de emergência na represa Zuiderzee monitoram a tempestade crescente.
Os gigantescos braços da barreira Maesland se posicionam. Hora após hora a tempestade cresce, mas as barreiras se mantêm firmes. Parece que a Holanda conseguirá escapar ilesa. Mas então as notícias sobre o Reno ganham um rumo assustador. O rio está subindo rapidamente. Os diques cedem em dezenas de lugares e centenas de comunidades ficam inundadas. Os engenheiros estão sem opções. Eles não têm como conter o fluxo da água e por isso tomam uma decisão fatídica. Pela primeira vez em mais de 2000 anos, eles se rendem. Eles abrem mão de uma parte da terra. Eles não tentam lutar contra a enchente. Em vez disso, tentarão lidar com ela. Eles vão desviar os rios para longe das áreas mais densamente povoadas, permitindo que a água invada as regiões cultivadas. O custo será alto, mas ao permitir que algumas áreas inundem, eles preservarão boa parte da terra conquistada com muito esforço e salvarão vidas. Para se preparar para o futuro, os engenheiros já estão marcando algumas áreas como planícies aluviais em potencial. Na guerra contra a água, é uma retirada tática, mas não uma derrota. Porque, para os holandeses, a água é ao mesmo tempo uma adversária e uma amiga. E eles devem a sua história à luta para manter as duas coisas em equilíbrio. Versão brasileira, Clone.